Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um programa aqui no nosso canal, o Meu Petcast. O nosso canal voltado para a gente falar sobre cães, gatos, adoção responsável, meio ambiente e agronegócio. Sim, o agronegócio, um importante setor do nosso país e para o mundo pet. E hoje, galera, nós vamos estar falando de uma raça... Assim, todo o pessoal que vem aqui, eu fico babando pelos cães, gatos, e eu sempre falo assim, não, é essa raça que eu quero, é essa raça que eu gosto. Mas eu vou falar de uma raça que, particularmente para mim, é a minha preferida e é a que eu tenho em casa, que é o pastor alemão. Sim, o pastor alemão, um dos cães mais populares do mundo, o terceiro no quesito inteligência, mas eu acho que para mim ele é o mais inteligente. E um cão que teve muita mídia no passado e hoje ele sumiu pelo menos dos meios televisivos, ele deu uma desaparecida. Mas eu vou perguntar aqui para o nosso convidado se na questão de registro o número de cães registrados aumentou ou não. E hoje nós vamos falar de um pastor alemão, linha de estrutura, linha de beleza. E para falar sobre esse cão, eu trouxe aqui o Felipe. Felipe, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal, ter acertado as agendas e vamos estar falando bastante sobre o pastor alemão. Linha de estrutura, que ele é mais famoso por ser o capa preta, certo? Certo. Primeiro eu agradeço o convite do Alê e de toda a equipe aí do Meu Petcast e sempre estou à disposição de vocês. Legal. Felipe, em muitos programas o pessoal sempre comenta a respeito do início da raça, mas não tem como a gente falar do pastor alemão e a gente não dar uma pincelada no início. Como que aconteceu a criação do pastor alemão? Então fala um pouquinho pra gente, só para dar aquela pincelada e depois a gente vai entrar nos outros assuntos. Sim, sim. A questão assim, quem foi o idealizador da raça? Como que surgiu? A princípio, o pastor alemão era um cão para uma determinada função, aí ele foi criando, tendo aptidões para as várias funções, a qual ele cumpre com grande excelência. Fala um pouquinho disso daí para nós. Sim, sim. Para quem puder, eu até oriento querer assistir o convidado do episódio 2 do Meu Petcast foi o Dimas. Ele deu uma senhora aula em relação à origem da raça, que foi a partir de 1899, o primeiro registro do primeiro pastor alemão, que foi do soldado do Max Stefanitz. Diego, coloca o capitão aí. Foi ele que fundou a nossa saudosa raça pastor alemão, que foi em 1899, uma raça de 125 anos. Mas a gente fala 125 anos, mas é nova, ou não? Não, para uma raça de cachorro, ela já tem os seus bons anos. O que eu falo é o seguinte, a raça pastor alemão é uma das únicas raças que tem um clube que é muito forte no mundo todo. Então, é uma raça assim que eu sou suspeito de falar, porque desde os meus 12 anos de idade eu estou nesse meio, né, do pastor alemão. E o pastor, quando a gente fala de pastor alemão, é uma raça que é muito bem consolidada, tanto na questão de clube, né, de diretrizes, de acompanhamento com os cães. Ela é bem... Sim, sim. É uma raça que eu falo, é uma raça que é completa, seja para guarda ou proteção, seja para você brincar num agility, seja para você brincar numa prova de trabalho ou numa exposição de conformação, que é a conformação, que é a famosa beleza, né, que a gente fala. O que eu falo é nossa entidade máter, que é a WSV, tá até no pedigree aí do seu cachorro. Falar sobre isso aqui, do seu cachorro. A WSV é como se fosse a FCI somente do pastor alemão. Ou seja, é uma entidade mundial presente em quase 100 países do mundo. E, se eu não me engano, eu acho que a raça pastor alemão é a única raça que tem essa entidade mundialmente. Muito legal. E você vê, é uma raça bem consolidada, bem trabalhada. Sim. E assim, esse daí é o Max Stefanitz. Yes. Ele que começou a difundir a raça. Conta um pouquinho, como que ele resolveu desenvolver, o que ele fez? Não, eles queriam cães para a época que sejam da funcionalidade que o pastor alemão até hoje em dia tem.
era cães, como o próprio Dimas comenta no episódio que ele gravou, que aos poucos começaram a evolução dos cachorros e temos até hoje o pastor alemão que temos a linha de estrutura e a linha de trabalho. É que nós vamos estar falando sobre isso daí. Tem as divergências, não sei se... Divergência, eu não vou falar briga, mas tem as divergências entre os dois tipos de... É uma boa discussão. É uma boa discussão. Diegão, coloca pra gente aquela foto, acho que a foto... É a foto que tá aquela evoluçãozinha dos cães, pra gente, o Felipe discutir um pouquinho. Mas antes da gente discutir, galera, dar aquela moralzinha pra gente, se inscreve no nosso canal, deixa o sininho, compartilhe os nossos vídeos, deixe os seus comentários. Se vocês quiserem dar sugestão de programa, de pauta, deixa lá seus comentários. Eu quero falar sobre raça tal. Fala, Alessandro, fala sobre essa raça. Vai lá, escreve aí qual é o assunto que você quer que a gente discuta aqui no nosso canal. E também críticas, né? Elogios a gente quer. Críticas pode colocar, mas não muita, tá bom, galera? Aqui aqui a gente tem um apoiado geral de Aquele primeiro ali seria o primeiro. É o primeiro de todos. Vamos dizer assim, quase o primeiro de todos, entendeu? Uhum. O que eu falo é o seguinte, você vê claramente aqui a evolução da raça. Certo. Como a raça evoluiu. E assim, o que mais me agrada hoje em dia, lógico, é o de 2009. Porém, a gente tem que sempre respeitar o nosso antepassado, que foi o de 1899 até o 2009. E assim, do 2009 para cá, se manteve isso aqui ou... Não, se manteve isso. Essa de 2009, a foto de 2009 é um Beagle alemão, chama Vegas do Rotmansart. Certo. É presente em vários pedigrees de inúmeros cachorros. Esse cachorro... Esse cachorro, em especial, ele tinha uma movimentação muito poderosa, era muito bem conformado, reproduziu principalmente excelentes fêmeas. Tá. Entendeu? Como a gente já deu essa pincelada, vamos falar um pouquinho da morfologia e nós vamos entrar nessa questão em linha de trabalho, sim, linha de estrutura. Diego, coloca a última foto que eu mandei para você, que ali vai estar bem especificado a questão morfológica do pastor alemão. Opa, volta um pouquinho. Essa daí. Então, quando nós falamos em morfologia, eu sou leigo, né? Então, assim, a gente vai falar a parte estrutural, sim, mas vamos falar também da parte de padronização, cor, cores dos olhos, enfim. Quando você vai levar um cão, ou quando você está desenvolvendo um cão, para você chegar próximo do ideal, quais são vamos falar assim, a especificação do pastor alemão? Você olhando isso aqui, vamos supor, o juiz vai olhar, A primeira coisa que qualquer pessoa, seja amante da raça, seja criador ou proprietário da raça, tem que se perguntar o porquê eu escolhi o cão pastor alemão. Isso. Eu te faço essa pergunta. Por que você gosta tanto da raça pastor alemão? Cara, eu não sei te explicar. Eu sei que eu tenho ele desde pequeno, desde os 13 anos. Dos 13 anos e eu não sei. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, você bateu o olho, algo te impactou. A primeira coisa que te impacta no pastor alemão é a sua conformação em geral. Aquela que você vê um cachorro que é forte, substancioso. É um cachorro assim que te impacta, tem que pressionar pelos olhos. Sim. E tipo assim, eu olhando, eu tenho o meu lá, você fica olhando, porra, ele parece um lobo. Então aquilo ali que me chamou a atenção. Sim, sim. As orelhas pontudonas, aquele olhar atento dele. Aí, foi amor à primeira vista. Sim, daí, outra pergunta. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu quero começar a ser criador, frequentar as exposições e tudo mais. Primeira coisa que tem que ser feito, você tem que ter ciência do cão que você tem. Sim. E se você quer ser um criador, você tem que ter objetivos, seja na criação a curto, médio... Você falar. É igual eu falo, tenho amigos meus que chegam e falam assim pra mim, não, vamos começar a criar uma raça pra eu ganhar dinheiro e tudo mais. Eu falo assim pra eles, cara, infelizmente, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de eu tenho uma frase, pra mim,
eu amo cachorro, porém a raça pastor alemão é um amor assim incondicional, é uma doença assim incurável que não tem jeito de sair do... parece que foi mordido pelo bichinho. O bichinho, Então não tem como. Então assim, para você ser criador, você tem que ter objetivos a curto, médio e longo prazo. É o que eu falo para as pessoas sempre. Quando você começa a criar, você está lidando com vidas. Sim. Você está mexendo com... Você planeja acasalamentos, você faz todo um planejamento. Mas genética é genética, gente. Não é igual ciência exata. 1 mais 1 é igual a 2. Sim. Então você tem que pegar, botar o seu plano teórico na prática e tentar. Se não tá dando certo, você tem que saber o porquê não tá dando certo. Então, aí que entra, você tem que estudar as linhas de sangue da raça. Sim. Entendeu? Daí, por exemplo, aqui, ó. Essa foto é de é o primeiro VA latino-americano, que é o Kronos von Nürburgring, que é o criador... Esse Cronos aqui, ele tá aqui, ó. Tá. Esse aí é o avô, acho que é avô bisavô do meu. Ele é o Kronos Nürburgring, é o primeiro VA alemão de criação latino-americana, que é o nosso grande e saudoso Alexandre Tavolari. Meu grande abraço ao meu amigo Alexandre Tavolari. Ele tem esse título que, assim, é o ápice que todo criador do mundo da raça pastor alemão quer, que é ser um Auslese, o VA, né? Vorglusch Auslese alemão. Quando você atinge esse ápice, igual eu falo, é a mesma coisa que por exemplo, um esportista, por exemplo, Fórmula 1. A mesma coisa que ganhar um campeonato mundial de Fórmula 1, entendeu? Nossa. Então, é nessa pegada. Você tem que... Qual que é o seu objetivo, entendeu? Aqui a gente vê a conformação do cão pastor alemão, né? Uhum. Aqui, infelizmente, está em inglês, mas a gente tem... a descrição normalmente do juiz, quando o juiz dá a súmula, é desde a ponta do focinho até a ponta da cauda. Certo. Entendeu? Mas é igual eu falo, quando você vai frequentando as exposições da raça, você sabe... o grande juiz é aquele que sabe diferenciar os cachorros, o primeiro, segundo, terceiro colocado. E não chegar, dar a súmula do cachorro do primeiro, dar a súmula do segundo, dar a súmula do terceiro. Um grande juiz, que eu falo, ele tem que saber diferenciar e falar para o público o porquê escolheu primeira colocação, da segunda colocação e da terceira colocação. Eu já vi exposições que, assim, aquele que estava em primeiro passa para terceiro, o de terceiro passa para o segundo, passa para o primeiro, e às vezes aquele que estava no primeiro, ele vai para quinto e sexto. Eu falo, mas quem que ele está analisando aí? Não, então, o que acontece? Nas exposições em geral, o que acontece? Os cachorros são chamados em ordem numérica. Eu vou explicar rapidamente como funciona uma exposição. A exposição é dividida em categorias, que é por idades, e sexo, macho e fêmea. E quando você faz sua inscrição na exposição, você recebe um número. Esse seu número é o que o juiz vai ter no catálogo. Então, ele vai ser chamado na ordem numérica. Na ordem numérica. E depois... Daí, por exemplo, normalmente o juiz dá 1 ou 2 voltas, daí começam os individuais. Após o individual é um dos momentos mais importantes da exposição em si. Muita gente acha que não, mas 90-95% é ali que é decidido a colocação do seu cão. Entendeu? Individual é que eu falo que praticamente a cereja do bolo do seu cão. Daí o juiz faz de todos os cães e os classifica. Daí foi quando você falou, porque ele inverteu do primeiro pro terceiro, o terceiro foi para segundo, o quarto foi para primeiro. Porque daí o juiz está analisando todo o lote e a conformação do cachorro e principalmente como ele se movimenta no lote, no grupo em si, entendeu? Entendi. E assim, na hora que o juiz está olhando todos esses quesitos aqui, sim, o quesito mais importante seria o quê? A movimentação do cão? Aí varia de juiz para juiz. Por exemplo, quando o juiz chega e classifica e começa, a primeira coisa que ele vai ver é a movimentação do cachorro. Movimentação. Segunda coisa, ele vai comparar a uniformidade conforme o seu julgamento.
Uniformidade que eu falo em relação ao tipo, né? Desde o primeiro até o último colocado. Daí que acontece? Daí, por exemplo, tem um cachorro que cede a cernelha, por exemplo. Se der a cernelha, que a gente fala que o cachorro se inverteu. Então, daí esse cachorro tem que perder posições. Porque na raça pastor alemão, o pastor alemão é um cão de pastoreio. Ele sempre tem que ser um cachorro sempre atento, que eu falo, sempre alegre e a cernelha lá em cima. Então, quando cede cernelha, ele vai perder posição na movimentação, com certeza. E cedeu a cernelha na movimentação, você não consegue ver o ceder a cernelha, o cachorro em parado. Só em movimento. Entendeu? Então são essas coisas meio peculiares que o juiz vê durante o seu julgamento. Entendi. Então ele vai olhar tudo isso daí. Aí ele vai olhar tamanho de cabeça, vai olhar a masculinidade ou a feminilidade do macho e da fêmea, né? Tem todo... E, por exemplo, o macho, que a gente fala, o macho tem que ter uma máscara marcada. Mas o macho melhor. Um macho que não tem uma cara, igual popularmente fala, cara preta, negra e com olhos escuros, esse é um macho que a gente fala que a gente não gosta muito para reprodução. Ele pode ser bom na movimentação, mas no aspecto aparência ele já não vai dar legal. Sim. Já vai dar ruim. E uma coisa que eu queria te perguntar é assim, nas exposições, então, é muito comum nós vermos o capa preta. Sim. As cores aceitas no padrão do pastor alemão, quais são? Cinza, capa preta e totalmente preta. Totalmente preta. O cinza, muitas vezes a gente fala assim, o cinza é a linha de trabalho. Não quer dizer. Não. Eu fazia essa confusão. Temos até vice-zigra alemão, que foi um pastor alemão cinza, de nome Timo. Eu não me recordo muito bem do nome do canil. Mas ele foi um vice-zigra alemão cor cinza, entendeu? Entendi. Então, não necessariamente... Não necessariamente isso, não. Aí é a questão de linhagem. Vai dar um cinza na linha de estrutura, beleza. E por que a gente só vê capa preta? Ou tem categorias? Categoria pastor alemão preto, categoria pastor alemão pelo longo... Não. O que acontece? A gente... o julgamento é pelo curto, pelo longo, pelo longo. São separados. Separados. Em relação às cores, competem todo mundo junto. Cinza, capa preta e preto. O que acontece? Isso é de acordo com o gosto do criador. O que eu quero criar, o que eu desejo para a minha criação. 97%, 98% querem só criar capa preta. Então aí já vai do princípio, já é a seleção do cara. Porém, a gente tem alguns criadores aqui no Brasil. Por exemplo, um grande amigo meu, até um abraço para ele, o Paulo Compre. Ele sempre criou alguns exemplares dele pretos. Tanto é que um dos criadores, hoje em dia, que tem tá tendo uma evolução grande na linhagem de cães pastores pretos, é o Neymar, que adquiriu lá no passado uma fêmea do Paulo Compre. E ele desenvolveu essa linha de pastor alemão preto, de acordo com o seu gosto. O porquê, assim, as pessoas têm um certo preconceito que normalmente um pastor alemão preto, ele não tem a fortaleza de um pastor alemão capa preta. Porém, porém, isso é igual eu falo, se você gosta de um pastor alemão preto, por que você não desenvolve e atinge até essa fortaleza de um capa preta? Por exemplo, o trabalho que o Neymar tá fazendo com a linhagem que ele tá construindo, entendeu? Eu achava que, vamos supor, saia preto, ele vai sair nesse, não necessariamente ele vai estar... Normalmente tem. Normalmente tem isso. Interessante. Entendeu? Então, eu até imaginava, não tem o preto, até pra questão de você avaliar o cachorro, porque ele é tudo escuro, não dá pra ver alguns pontos, não tem nada a ver. Eu sou leigo. Tanto é que depois a gente vai falar, eu tive agora em março na pré-exposição da Catalunha, em Barcelona, que eu fui convidado para ser assistente do juiz Dirk Scherer. E na primeira categoria machos... Cadê o... Cadê o... Não. Não é essa. Essa daí. Aqui é essa daí foi na... Essa daqui foi na Barcelona. Você tava lá? Tava lá.
agora no mês de março. É que não dá muito pra ver, mas se você for ver, ali era o teste de caráter de um cachorro totalmente preto. Eu tô vendo bem aqui no meio, o cara vermelho, dá pra ver. E se você perceber, e lá nessa exposição, a principal categoria machos, que é a primeira categoria machos, acima de 24 meses selecionados, quem ganhou foi um cachorro pastor alemão preto. Pastor alemão preto. Então as pessoas acham que somente capa preta vai ganhar uma exposição. Não é. Entendeu? Se você tem um bom cachorro pastor alemão preto, você pode disputar qualquer exposição. Mas que nem quando você colocou pra cruzar 2 capa preta, pode sair na ninhada um preto ou um cinza. Ou não? Não. Vai sair tudo capa preta. Vai ser tudo capa preta. E quando acontece de sair um cinza ou um preto? Daí você tem que, por exemplo, acasalou um capa preta com cinza. Daí vai sair. Então já é na seleção. Na seleção. Isso. Você já tá meio que tirando o cinza e o preto da linha de disposição. Capa preta com capa preta não vai sair nada de preto e nada de cinza. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Não vai sair. Entendi. Felipe, quando a gente fala de conformação de morfologia, assim, o que chama mais atenção na exposição? A exposição da fêmea ou a exposição dos machos? Porque assim, eu vejo o criador, pelo que eu conheço, eu acompanho alguns criadores, parece que o pessoal gosta mais de fêmea do que de macho, ou não tem nada a ver isso daí? Não, não é que o pessoal gosta mais de fêmea do que macho. O que acontece é o seguinte. Vamos colocar, Diegão, vamos colocar a fêmea, que eu sou fã. Vamos colocar a foto 2 aí o Felipe vai... Foto 2. Não, essa daí não. Isso, essa daí. Vamos falar um pouquinho dessa questão do macho e da fêmea. Por que parece que os criadores gostam mais da fêmea? Não, o que acontece é o seguinte. Os criadores preferem escolher as suas fêmeas para você continuar a sua linha de sangue. Porque, quer não, um criador é ele desenvolve uma evolução da raça. Entendi. Então a fêmea, você guardando a fêmea, você consegue desenvolver a raça em geral e desenvolver sua linha de sangue no seu canil. Entendi. E para você ter um padreador e acasalar com várias... o único padreador no seu canil é acasalar esse único padreador com todas as suas fêmeas, você não vai estar evoluindo. Tá. Entendeu? Você vai estar meio que vai estabilizado, porque você não vai estar querendo... Você vai deixar a linha de sangue um pouquinho, seria assim, mais fechada? É uma linha que eu falo assim, o que você falou é verdade. É uma linha, não é uma linha de sangue fechado, mas você vai estar meio que compactando o seu plantel. E aí não vai ter aquela diversidade. Você não vai ter genética. a diversidade genética. Entendi. Você não vai ter essa Aí você não vai conseguir, vamos supor, uma característica que você busca. Isso. Eu quero um cão que esse padreador ele passa 0% de displasia. Sim, você não vai... Isso você não vai ter, mais ou menos isso. É isso mesmo. E aí, falando um pouco disso, fala um pouquinho da Jalmari para nós. Essa daí é uma lenda que infelizmente já nos deixou. Fiquei sabendo. Eu tenho foto e vídeo com ela também. Ela, como chama? Ela é a mãe do Ziger jovem alemão Arjen von Hunegrab, do Ziger adulto alemão VA1 Geri von Hunegrab de 2017, mãe da Gamba von Hunegrab, que é a Ziger VA1 de 2018. Ela é avó de um VA alemão chamado Sasto von Hunegrab. Ela tá, assim, presente. Ela, assim, depois... Eu sou suspeito de falar, porque eu fui proprietário dela. Então, assim, ela depois... Ela é considerada, nos anos 2000, a principal matriz da raça pastor alemão do mundo. Entendeu? Ela chegou nesse nível aí. E o que ela tinha de especial? O que ela tem de especial é o útero de ouro dela. Mas se você for ver a conformação dela, ela é muito bem construída. Sim. Porém, por exemplo, para uma fêmea, ela não precisava ser ela tão... é grande, né? Então, ela não precisava ser tão forte para ser uma fêmea. Porém, esse daí é um gosto pessoal meu. Eu gosto de fêmeas fortes,
cabeçudas, ossudas. Eu também vou mais ou menos meio que na sua Entendeu? linha. Então, assim, isso daí é gosto do criador, gosto do proprietário. Então, assim, você vê que essa foto é totalmente tirada no canil que você conheceu. Sim, sim. Sem Photoshop, sem nada. Entendeu? Isso daí é uma foto natural da cachorra. E, assim, é uma lenda que pôde viver com a gente. E, assim, até falou hoje em dia que eu sou conhecido na raça Pastor Alemão também por ela. Por causa dela. Né? E, assim, o que ela passava de... As características principais que ela passava era a fortaleza dela, essa morfologia dela e esse destaque, por exemplo, se olhar um segundo, você fala assim, meu Deus do céu, esse cachorro é impactante, entendeu? E assim, na pista ela não ia... Não, na pista já colocou ela na pista? Já, ela disputou algumas exposições até na Alemanha, porém... ela nunca se despontou. Não despontou, né? E normalmente é isso. As grandes reprodutoras não se dão bem nas exposições e as que se dão bem nas exposições não são grandes reprodutoras. E o mesmo pode dizer pro macho também ou não? Não, pro macho, assim, o que eu falo é o seguinte. Quando a pessoa quer eleger seu macho, ele tem que ver principalmente a linha materna do macho. Muita gente... Não é só ir lá e comprar o macho. Muita gente só vê a linha do pai do macho, a linha do pai, ou a linha do pai da fêmea. Não. A principal... O grande X da questão é você quer começar a criar tudo mais. Entendeu? Veja a linha de sangue materna do macho e da fêmea. Essa é o principal sucesso para uma criação. Porque se não tiver boas mães... esquece que sua criação não vai pra frente. Entendi. Não vai. Entendi. Entendeu? Pode até nascer na primeira geração, mas não tem continuidade da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. A gente falou um pouquinho de genética, esse negócio de linha de sangue, né, que é muito importante. Eu vejo assim, algumas raças, que, vamos supor, eu tenho uma fêmea top, sim, e eu tenho... Aí ela me deu uns filhotes top, eu tenho um macho top. O pai, e você faz aquele... Como é que se diz? Fechar o sangue. Aquele embrinde, né? Colocar o pai... Consanguinidade. Isso, fazer aquela consanguinidade. O pai com a filha para manter aquelas características. No pastor alemão não tem isso. Na raça pastor alemão é proibido. É proibido isso. A gente pode fazer isso a partir da primeira, segunda... terceira geração com terceira geração. Então você ia pegar o... Da terceira... Por exemplo, o que eu falo é ter na terceira geração a Jalmari na linha do pai, a terceira geração da Jalmari na linha da mãe. Certo. Ou você pode fazer a quarta geração com segunda geração. Ou segunda geração com quarta geração. Isso daí é o mínimo. Porque pra gente não ter essas consanguinidades muito fechadas. Entendeu? Entendi. Isso daí tá no regulamento de criação do clube. E o clube rastreia, porque é tudo bem controladinho, né? Sim. Se você mostrar o pedigree, tá tudo rastreado. O pedigree é igual eu falo para as pessoas. É o principal documento do seu cachorro. Eu olhando aqui nesse pedigree aqui, eu não vejo que nem a Jalmar. Aqui na frente do seu pedigree tem a consanguinidade. Não tem, entendeu? Ela é aberta. Interessante. Eu tô com isso aqui há 8 anos. Você vê, a gente tem o papel e não faz essa análise aqui. Não faz. Na verdade, eu vou te falar bem a real. Para 95% dos proprietários é apenas um papel. É um papel, né? Mas é muito interessante aqui que você vê. Se eu for olhar tudo aqui, ó, eu não tenho cruza, vamos supor, do Nürburgring aqui, que, vamos supor, o travou aqui com outro aqui. É tudo... que essa linhagem do seu cachorro a gente estudou desde o... Todo acasalamento, quando é feito, eu tenho 3 opções de macho. Aí você põe na mesa os prós e os contras, na teoria. Mas a prática só vai ver acasalar. É só na hora que acasalar e sair os filhotes. Não tem fórmula mágica. E a Jalmari deu muitos frutos para você. Vamos colocar a foto 3, o Diegão, que é a Verão, que eu acho que foi
A gente... Ô, Felipe, Sim. a Jalmari deu mais fêmeas premiadas ou mais macho? Mais macho. Mais macho. Mas Ou não tá ali? é mais macho. É. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as principais matrizes, assim, depois dela, a gente sempre quis ficar, entendeu? Pra gente ter continuidade da Jalmari. Manter. É. Fala um pouquinho da Verão. Ah. Verão da Terra da Garoa. A Verão foi nossa vice-ziguerina, ou seja, quer dizer, vice-ziguerina, vice-campeã da Ziger da Alemanha, em 2017, na segunda categoria fêmeas. Ela é uma fêmea que, assim, tem um pai que foi Ziger alemão, e a mãe da Verão a gente adquiriu ela também na Alemanha. Foi através, se você for ver, o pai da mãe da Verão é o Remo, que é bis-Ziger alemão, e o bisavô dela o bisavô dela ela vem do Vegas, que é aquele lá da evolução de 2009. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, ela... A Verão, que eu falo, ela é uma cachorra que ela... como foi a conformação dela? É uma cachorra que ela é totalmente feminina. Você vê que é bem diferente da Jalmari, né? Isso, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto é que a gente colocou filhos e netos da Jalmari na Verão pra fazer essa miscigenação que a gente fala, entendeu? Porém, assim, igual a Verão nos deu muitas alegrias, até me arrepia de falar, muitas alegrias durante as exposições. Porém, na reprodução, ela não foi igual uma Jalmari. Então, é aquilo que você falou. Não quer dizer que ela vai... Isso. Porém, igual eu falo, através de filhas delas, a gente pode reproduzir algo que possa vir a ser possa vir para nossa reprodução no futuro, entendeu? E assim, o que a Verão tinha de especial? A movimentação dela era única. Ela tinha um alcance anterior e posterior. O alcance anterior dela era espetacular. O alcance anterior que a gente fala é o alcance da frente dela. A cobertura do solo. Que o pastor, ele vai aquela trotada, né? Não é aquele... Não é aquele igual o T-Rex que a gente fala. Isso. É o alcance mesmo, entendeu? Ele dá aquela esticada. Você vê que ele... Às vezes você olha assim, ele dá aquela... É igual um nadador de piscina, de né? crawl, que ele vai, né? Ele é bem... Lá do crawl, E assim, ó, quando a gente fala... Você falou assim... Tanto é que aqui, ó, aqui a simulada... Aqui é retirado do livro Urma, é um livro fotográfico, tem todo o principal evento. Aqui tem todos os dados dela, a criadora, eu e o José Luiz Fernandes, o proprietário, o Hans-Peter Schuller, que é nosso sócio na Alemanha, com o Felipe Gal de Oliveira. Então aqui toda a descrição dela, entendeu? Então assim, aí foi o que eu falo, o ápice da nossa criação foi aí. Então, e assim, aquilo que você falou, quando você vai criar um cachorro, quais são os seus objetivos, né? Isso. Objetivo no curto, Curto, médio e longo prazo. E qual era o seu objetivo? Então, quando o Zé Luiz me chamou para ser sócio dele em 2011, nosso objetivo era atingir um pódio na Argentina, na Zigra Argentina, que é o principal evento da raça no continente latino-americano. E a gente conseguiu esse feito em 2015 ou 16, não me recordo. Porém, a gente tinha um grande sonho de expor na Alemanha e chegar no pódio de uma Zigra alemã, né? E então foi o nosso... A médio prazo foi da Zigra da Argentina e a longo prazo foi a Zigra alemã. E assim, quando você começa a criar a raça, o objetivo maior é você gerar campeões, ter bons reprodutores, boas matrizes, vender filhote. Como que fica essa questão? Então, a questão é igual você pontuou que eu pontuei. É qual o seu objetivo? Para você ficar com uma fêmea, essa fêmea tem que ser melhor que a mãe.
anatomicamente, em tudo. Seja temperamento, caráter e a morfologia. Então, se for melhor que a mãe, você acertou no acasalamento. Se não for, o criador errou. Entendeu? E você tem que ter essa consciência que você errou. Então, todo acasalamento é feito através de um planejamento grande, entendeu? Eu e os Zaluete teve uma sociedade de 2011 a 2022. Nosso planejamento sempre foi através disso, entendeu? Sempre na evolução. Sempre o querer a mais, entendeu? E também em 2017 a gente é co-proprietário da Fanta Von Tinhune. Essa é a Fanta. Vamos falar um pouquinho da Fanta também. É, filha da Jalmari. Da Jalmari. Entendeu? Eu acho que quando eu fui lá, você viu os filhos dela. Os filhos, acho que a Fanta tava lá. Não, a gente nunca trouxe pro Brasil. Não. Então, essa daí é uma... Ela morreu até agora em dezembro. Infelizmente nos deixou já. Quantos anos ela tinha? Ela morreu com 10 anos. 10 anos. Ela tá sendo apresentada pra mim, um dos melhores Sanders do mundo. Meu grande amigo Thorsten Brosius. Esse é essa da 2057. Agora vai aparecer agora. Vi ela aqui, 2057 aqui. A movimentação dela é espetacular, Ela é filha da Jalmari. Jalmari. Essa daí isso daí é o que eu falo, alcance anterior, cobertura de solo. Isso daí é o verdadeiro cão pastor alemão. Entendeu? Eu acho muito bacana. Uma das coisas que me atrai no pastor também é esse trote dele. Sim. Parece que ele tá marchando. Por exemplo, a Fanta não foi uma grande reprodutora igual a mãe. Porém, a filha dela reproduziu, deu uma Ziguerina, a de 2023, Norana Grafenbrunn, que é a filha do Theo von Gatas com a Agulha von Grafenbrunn. A Agulha é filha da Fanta com Goran Bierstatthoff. Por isso que eu falo, às vezes, cães de exposição, na primeira geração, não vai te dar. Porém, você tem que reservar uma continuadora, porque vai vir. Com toda certeza, você planejando o acasalamento, vai vir. Entendeu? Entendi. Agora, o Felipe, vamos entrar num assunto que é meio polêmico. Sim. Mas não é para dar briga, tá, pessoal? Porque ideias, divergências é bom para a evolução da raça. Quem gosta de cães, quem gosta da raça pastor alemão, tudo e toda ideia que vier é bom para a raça. Então, assim, eu vejo, assim, o que eu vejo nos vídeos, o que eu acompanho, que nós temos essa divisão, a linha de estrutura e a linha de exposição. Sim. Geralmente, o pessoal da linha a linha de estrutura... Não, a linha de estrutura é a linha de trabalho. O pessoal da linha de trabalho não gosta de exposição. Sim. Tem algumas críticas. Até o Dimas... Você vê aqui, o pessoal tem algumas críticas. Porém, as exposições são importantes para você ver a diversidade que tem com relação à raça, não é isso? Sim, se você comparar uma prova de quando você vai na Alemanha, você vai numa exposição na Alemanha, você vai numa exposição na Argentina, você começa a ver... Vamos pegar números, tá? Números concretos. 95% do clube em si são feitos de criadores pastor alemão de estrutura. De estrutura. 5% é linha de trabalho. E isso eu não estou falando só do Brasil, estou falando disso mundialmente. Do mundo todo. Se você comparar números de inscrições de cães para uma exposição, comparado a provas de trabalho, normalmente hoje em dia no Brasil a gente tem algo em torno de 60, 70 cães inscritos em umas exposições. E numa prova de trabalho, no máximo 5, no máximo 10 cães. Ficou bem restrito, né? Então, assim, é igual eu falo. Você poderia ter feito uma pergunta para o Dimas, mas você não sabia. Dimas, se não existisse mais cães de pastor alemão de estrutura, existiria pastor alemão de trabalho? Então, como que... Porque ia ficar um nicho muito, muito, muito restrito. Ia ficar cada vez menor. Entendeu? E se perigoso até a raça, vamos supor... seria desaparecer. Entendeu? Desaparecer. E hoje em dia, igual eu falo,
quem é amante do GP e tudo mais, aproveite. Porque esse esporte GP de função, em 10 anos no máximo, vai ser extinto na Europa. É mesmo? Por quê? O porquê disso? Porque os órgãos de proteção animal, eles estão cada vez mais não querendo esse tipo de prova de trabalho. O cachorro, porque eles acham que o cachorro sofre agressões, sofre maus tratos e tudo mais. Isso daí não é verdade. Porém, infelizmente, os governantes não escutam o lado do clube. Do clube, do criador. Do criador. Dão voz a esse tipo de pessoas. E eu falo categoricamente. E no máximo 10 anos, IGP, eu acredito que estará abolido na Europa principalmente. Porque assim, quando você tem um... Tanto é que eu vou dar um exemplo, desculpa até te cortar. Imagina. Na prova de proteção, antigamente, a gente dava... A gente não, né? O figurante dava 3 varadas no cachorro, que é a fusta. Vara, é aquele... É pra simular. Simular. Isso. Eu já vi. E no estádio, por exemplo, de uma zigra alemã, você escutava a fusta. Hoje em dia, acho que faz uns 4, 5 anos que já tá proibido isso. Você não escuta mais. Aqui no Brasil já tá proibido também. Não pode. Não pode mais. Entendeu? Então, assim, é que eu falo, a sociedade está evoluindo e, infelizmente, para os amantes do GP, tem data de validade, tem data para acabar. Então, mas é bom a gente tocar nesse assunto, porque assim, o pessoal fala maus tratos, mas você vê que o cão faz aquilo pela aptidão. Pela aptidão Isso, dele. Tá? Pela aptidão, tá no que nem, nós trouxemos aqui criador de Pastor da Mantiqueira, que o cachorro ele tem a função, que é lá buscar o boi. E lógico, tem toda essa questão do bem-estar animal, concordo completamente, mas aí vai estar perdendo aquela função, vai estar perdendo aquela, como se diz, aquela genética passada para que o cão serve, você vai se perder para deixar o cachorro como um pet. Eu não, assim, eu não acho muito... Por exemplo, vai deixar de existir a prova de proteção. A prova de proteção é a famosa, popularmente conhecida, a prova de ataque. Não vai ter mais isso. Você imagina um pastor alemão que no futuro próximo não vai ter mais uma prova de coragem, proteção, de coragem e proteção? Porque aqui, ó, eu vou olhar aqui no pedigree aqui, ó. Sim. Vamos ver da... Cadê a Jalmari aqui, ó? Deixa eu ver. Jalmari tá embaixo. Jalmari. Nervos firmes, com espírito de luta pronunciado, larga sob comando. Isso aqui não vai ter mais? Como que você vai medir o temperamento do cão? Aí é uma boa... falar, não, é um cão equilibrado, por exemplo, é um cão equilibrado. Hoje em dia, por exemplo, desde 2018 ou 2017, a SV, que é a WSV, instaurou uma nova prova para testar o caráter do cachorro. É aquela foto que eu tô na Expoinha. Aquilo lá é uma prova de caráter. Você faz no seu cão de 8 a 12 meses e o juiz, ele não tem uma pontuação. É através de... É uma prova que é algo em torno de 10 a 15 minutos, que o próprio proprietário pode fazer, pode treinar seu cão. E o juiz está julgando não com pontuação, ele está julgando através da aptidão do cachorro. Se o cachorro é medroso ou não, e tem várias lacunas aí, entendeu? Então, assim, quer não, isso daí, até que ponto a gente vai deixar de ter um cão de guarda para se tornar um cão normalzinho, vamos dizer assim, entendeu? Porque se a função primordial, porque se você for olhar, o pastor, o fila, o Doberman, é a função de proteção. Sim. Tudo bem, a sociedade está mudando, tem o pessoal morando mais em apartamento, mas tem o pessoal mais, eu não vou falar mais raiz, o pessoal mais conservador, Sim. que gosta de um cão que tem aquela aptidão para o trabalho. Eu gosto, né, de ver isso daí. E você vai querer um cão de proteção,
e você não vai ter, você vai perder isso daí. Mas isso daí, igual, eu tô trazendo informações para vocês da Europa e tudo mais. Sim, sim. Porém, eu acredito que aqui no Brasil ainda vai demorar... Vai demorar um pouco. Mas... 15 a 20 anos. É igual eu brinco. Eu nem sei se eu vou estar aqui, entendeu? Para ver isso. Se realmente vai parar de ter prova de proteção, essas coisas todas, entendeu? Porque assim, é um efeito dominó. Por exemplo, na Áustria, já tá proibido prova de GP. De funcionalidade. Faro, obediência e proteção. Lá, o governo quis proibir. Porém, a sociedade está tentando reverter isso. Será que vai conseguir? Não só os criadores, mas a própria sociedade em si. Não, quando eu falo sociedade, é a sociedade do... o clube da Áustria. O clube da Áustria. Mas isso daí, é igual eu falo, isso daí dá um podcast para uma polêmica. Isso daí é uma então, eu vou deixar anotado aqui, porque... Até você pode convidar um juiz de trabalho para falar melhor. Exatamente, porque é complicado, você vai acabar tirando a aptidão de um cão, que nem o pastor alemão. Mas tragam um juiz de trabalho, principalmente, até a gente tenta aí ser o meio de campo para você, de europeu, porque os juízes brasileiros ainda tenho certeza que dessa informação 95% não sabe, porque juiz de trabalho aqui no Brasil 95% não se atualizam. Entendi. Não tem noção. Não tem noção até do próprio regulamento de prova de trabalho. Prova de trabalho. Porque assim, você vai ter o pastor alemão, ele tem múltipla função. Sim. A gente fala, ele é cão de companhia, cão de guarda, cão guia, cão de salvamento, é tudo. Tudo. E se você não tiver... Tanto é que agora no Recife, na Supercopa... Eu tô acompanhando o pessoal lá do Nordeste na também. Supercopa, o núcleo de Pernambucano, que é encabeçado, liderado pelo Luiz Neto, grande abraço pro Luiz, ele fez no mesmo final de semana prova de trabalho, prova de detecção e prova e exposição. E essas provas são... Porque você falou do faro, prova de detecção. É importante porque dali você vai tirar bons exemplares para fornecer para a polícia. Sim. Né? Porque os cães fazem um importante trabalho que a máquina não consegue fazer. Sim, que é o tráfico de droga, tudo. Esses negócios tudo. Para achar gente perdida no meio do mato. Então, minha opinião, né? Eu sei que vai ter uma enxurrada de crítica. Isso daí é um corte bom, hein, Diegão? É um corte bom esse daí. Vai ter uma... Você vai perder... Eu acho que a sociedade... Não estou falando nem a associação. A sociedade vai perder muito com isso. Nós tivemos... Mas é isso que os clubes especializados estão querendo mostrar para o governo. Então, os governantes... Tem muita polêmica. O Estado de Minas Gerais proibiu a criação de pitbull. Você não pode cruzar. Eu acho que a questão... pelo motivo que todo mundo sabe, mas a questão não é o problema, não é o cão. A gente tem que olhar o criador, quem está conduzindo o cão, a gente tem que olhar tudo. Qual é a função? O que essa raça traz de melhor? A funcionalidade. Nós trouxemos aqui o pessoal fala assim: o Golden é um pet. Não é um pet. O Golden, o Labrador, tem uma grande função que é alto poder de caça. Certo? Sim. Tem isso. E ele tem, que até no último programa que nós fizemos, ele é muito bom para cão guia. Sim. De cego. E aí, você vai tirar isso do cão? O cão existe em detrimento de uma necessidade para estar ajudando o homem desde os seus tempos, desde os seus primórdios. Tanto para proteger rebanho, para proteger a família. O cara que nem o Doberman, o cara ia cobrar os impostos. Tudo bem que a gente não gosta de cobrador de impostos, mas ele tinha que ter um cão para proteção dele. A gente tem um cão para... Estamos falando assim, para atender as nossas necessidades em casa, para polícia, corpo de bombeiro, exército, enfim, uma variedade de coisas que eu acho que isso daí não vai fazer bem para a raça. Sim. Para nenhuma raça. Isso é um grande debate, igual eu falo, por isso que eu quis trazer essas novidades lá da Europa. É interessante isso. É um debate que, assim, que move toda a sociedade. Que nem, quando fala aqui nervos firmes, que tem aquela parte lá na exposição, que tem a parte lá na seleção, que vem o juiz dar um tiro e o cachorro não pode ter medo.
Cara, eu vejo muito, é que meu cachorro fogos de artifício. Não, é que é igual eu falo, em relação aos fogos de artifício aí, é que realmente raças pequenas, raças médias, elas não têm essa aptidão realmente, elas podem até vir assim, realmente vir a óbito o animal, sim, entendeu? Sim. Porém, por exemplo, raças grandes não podem ter medo. Realmente. Entendi. Porque que acontece? Se ele tá lá numa função de um cão policial e vira um bandido, querer dar um tiro. Até no meio de torcida. E o cachorro ficar com medo, então o cachorro não tem nenhuma funcionalidade, né? Então, que nem o meu cachorro, como a gente tá lá no canil do lado do clube de tiro, você solta rojão, é raio, o cachorro tá super de boa, tá tranquilo. Do lado lá do clube de tiro, era tiro e acostuma com o barulho. E isso é muito importante. Agora vamos mudar um pouquinho. A gente com relação a isso, a gente falou, já abordou o assunto temperamento. Né? Hoje, quem são os maiores produtores? Vamos falar assim, né? Produtores, criadores da raça pastor alemão. É a Alemanha ainda? Não, sim. A Alemanha nunca vai perder esse título. Os alemães, eu já trabalhei com os alemães, eles são muito... os alemães, que eu falo, os alemães não perdem esse título na teoria. Porém, a gente tem grandes criadores que estão se despontando na principal exposição da raça pastor alemão, a Ziger alemã. Ou seja, criador italiano, criador francês, criador... A gente tem um grande criador brasileiro, o Munir Gatas, um grande amigo meu também. E que tem grandes resultados expressivos ano após ano aí, entendeu? Desde 2017 que eu falo. Então, assim, temos grandes criadores estrangeiros, porém a gente sabe que a nossa Copa do Mundo do pastor alemão é a Ziger alemã. Entendeu? Se você... É igual eu falo para as pessoas... esse daí também pode ser um excelente corte, eu digo. Se você é amante da raça pastor alemão, se você ama realmente, você tem que ir uma vez na sua vida numa Ziger alemã. Porque é o nosso Natal, é a nossa Disney, é um negócio assim que quem foi uma vez quer ir sempre. Quando se fala um Ziger... Vamos entrar aqui, ó. O que é um Ziger? O que é um VA1, VA2, VA3? Vamos lá, então. Ziger alemão é o VA1. É o título que é dado para cada país tem sua Ziger. Por exemplo, tem a Ziger do Brasil, Argentina, Colômbia. Fala do Brasil, Ziger do Brasil não, Argentina. Não, tem todo país tem sua Ziger. Aí a principal Ziger é a alemã. Daí o cachorro é classificado, principalmente acima de 20, na primeira categoria fêmeas, na primeira categoria machos. A gente tem o Excelente Plus, que é o VA, Vorglush Ausless. Tem a classificação Excelente, muito bom. E nas segunda e terceira categoria, que é de segunda 18 a 24 e a terceira de 12 a 18, meses de idade, a gente tem a classificação Sehr gut, que é muito bom em alemão, ou gut, que é bom. Entendeu? Entendi. Legal. Diego, a gente falando de proteção, vamos só voltar rapidinho aqui, o nosso tempo está acabando, sim, que é muito assunto. Desculpa, é muito assunto para estar falando. Sim, sim. Aproveitando a paradinha, galera, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos. Se vocês quiserem dar sugestão de pauta para o nosso programa, deixa lá, escreve lá, eu quero falar de tal assunto. A gente vai buscar dar uma estudada, ver o que a gente pode fazer para estar falando do assunto que vocês nos sugeriram. Críticas. Não coloca muita crítica, não. A gente aceita mais elogios. Críticas construtivas. Críticas construtivas, tá bom? Se inscreve lá no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. A gente falou de cão de linha de trabalho, questão de proteção. O linha de estrutura, ele pode fazer essa proteção também, certo? Pode, claramente. Coloca um videozinho lá, Diegão, só pra gente mostrar. Acho que é o vídeo 2, né? A gente vai estar... Pode, claramente. Mas o pastor de estrutura, ele vai fazer aquela proteção com aquela veemência que o...
Não vai ter... Não dá pra ter essa sinergia? Ó, aqui é um treino. Certo. Numa praça, ó. Aham. Você vê claramente que o cachorro mordeu de boca cheia. Você tá vendo? Entendeu? Uhum. Isso daqui é um... Então, assim... É igual eu falo. O porquê... Você poderia fazer outra pergunta pro Dimas. Vamos trazer o Felipe e o Dimas aqui. Você poderia ter feito outra pergunta pro Dimas. O porquê os treinadores ou criadores de cão de trabalho não se desafiam e pegam um cão de linhagem de estrutura e formam um cachorro no IGP-1? Por que disso? Porque eles querem facilidade? O que eles querem? E caramba! Entendeu? Tá lançado o desafio aí. Chamou. Entendeu? Agora, não, por exemplo, a agora gente... pegou, você conheceu o Juarez? Sim, pô, o Juarez treinou. Sim, o Juarez, ele foi o... A gente teve uma única Universal Ziga na Sul-Americana. Acho que foi 2010, eu acho. Entre 10 e 12. Ele foi com a Charada da Terra da Garoa. Ele disputou prova de trabalho. A Charada da Terra da Garoa é minha estrutura, tá? Prova de trabalho no GP1. Foi aprovada... Teve a pontuação... teve a mínima pontuação no mínimo. Eu não lembro as pontuações. Sim. Mas ela passou no faro, que é o A. O B é obediência, C proteção. Ela venceu a exposição de estrutura. Ou seja, ela foi a Universal Ziger. E ela é uma cachorra de estrutura. Quem treinou ela, quem fez tudo isso foi o Juarez Ribeiro. Então, o Juarez tem total aptidão para falar de como ele formou a cachorra, que é a linha de estrutura, competir com trabalho e na exposição. É um pastor alemão completo. Então... E por que o pessoal de trabalho não faz isso com estrutura? Aí tá lançado o desafio para eles. Eu conheço uma pessoa, o Juarez. Ele fez isso com cão, linha estrutura e foi o campeão Universal Ziger sul-americano. Então tá lançado o desafio para eles. Tá aí, ó. Vai estar no corte. Um grande abraço, Juarez, viu? Ó, eu vou mandar um abraço pro Dimas, cara, que é um cara sensacional, fantástico. Não, o Dimas. Eu conheço bastante o Dimas, mas assim, é igual a gente brinca, é um debate salutar. Sim. Eu acho que tem que ter. Até pra gente... É saudável pra raça, tem as críticas, não tem como você falar, eu gosto do A ou do B, eu acho que é importante. Sim. Já que você mandou um abraço pro Juarez, eu quero agradecer, gente. Aqui nós estamos indo já pro nosso... Qual episódio, Diego? Sexto, mais ou menos, né? E assim, eu quero agradecer o Dimas, eu quero agradecer o Edgar, eu quero agradecer a Gisele, eu quero agradecer o Marcelo e a esposa dele por terem vindo aqui no nosso canal, terem nos honrado com a presença deles aqui, porque todo começo é difícil para você trazer convidado, o canal tá se formando, o canal tá crescendo, geralmente o pessoal já quer ir num canal que já tá explodindo tudo, e o pessoal veio aqui na boa vontade, ajudou a gente, e o que eu acho legal nesse mundo pet, nesse mundo, né, o canino, o de gato, enfim, que você acaba fazendo amizades. Então assim, você troca Instagram. Eu estou em constante contato com o Marcelo, com o Edgar, com a Gisele, que veio aqui, com... Quem mais, ô Diegão? Ecopatas. Então, é legal que você vai construindo uma amizade, você vai construindo um rol. É muito bacana. Então, eu quero agradecer todo esse pessoal. E depois a gente passa o Diegão no rótulo aqui, o Edgar. O Edgar. O Pedro, que trouxe o Pastor da Mantiqueira, que era uma raça que eu não conhecia, né? E se você for olhar naquela região da Mantiqueira, ele tem a sua importância, né? Então eu quero agradecer a todos eles aí que deram essa moralzinha para nós aqui no início do nosso canal e que, graças a Deus, está indo muito bem. E agradecer você aqui também por estar com a gente aqui no nosso canal. Sim. Felipe, a gente deu toda essa controvérsia, vamos falar um pouquinho. Diegão, coloca uma foto do
do Felipe, que o Felipe é assistente de juiz, né? Não, é igual eu falo, eu brinco com as pessoas, alguns juízes me convidam para ser assistente deles, porque como eu tô nisso desde 2001, que eu comecei na raça pastor alemão, e a gente tá já em 2025, então são 24 anos aí. Então, assim, para mim é sempre um prazer ser assistente de qualquer juiz, seja ele brasileiro, que eu já fui, seja ele sul-americano, que eu já fui, seja ele alemão ou europeu em si. Então, para mim é sempre um prazer. E, assim, o trabalho de um assistente juiz... Eu falar, o que faz um assistente? Pô, um assistente dá assistência, né? Mas vamos lá. É meio que ser um auxiliar técnico. Certo. Por exemplo, se o juiz precisa anotar os resultados, o assistente vai lá e anota. Uhum. O juiz precisa, por exemplo... Tem uma categoria que é grande, por exemplo, é dividida em blocos, que a gente fala, né? Principalmente para ver a movimentação e o trote do grupo em si. Então é responsabilidade do assistente também ajudar o juiz. É responsabilidade do também ajudar a partir da quarta categoria. Principalmente a partir da terceira categoria. Os cachorros são medidos, né? A altura de orelha. Sim. E o tórax do cachorro também, né? Então, assim, ser assistente do juiz, você, na verdade, é igual eu falo para as pessoas, você tá sendo lá um grande aprendiz. Porque o juiz está absorvendo tudo que o juiz está transmitindo do julgamento dele em si. E assim... Você fala no ouvido dele, fala, você colocou aquele em primeiro e segundo, mas não é primeiro e segundo, não. O juiz, sempre que eu falo, é a grande autoridade da exposição. Fala assim, não é... Porém, assim, você não... É igual eu falo, você tem que sempre respeitar o juiz. Sim. Mas o juiz, eu nunca tive nenhum caso de o juiz chegar para mim e falar assim, Felipe, eu intervi no juiz. Nunca. Mas você já chegou, tipo, olhar assim, puxa vida, ele falou que aquele era primeiro, mas no meu modo, no que eu observei, não... Porque é muito subjetivo. Não é Tem subjetivo. Tem subjetividade nisso daí ou não? Não, isso daí chama-se... O juiz tem que ser claro nos seus argumentos, principalmente para o público em geral. É igual eu falei lá no começo, um grande juiz é aquele que não só dá a súmula do cachorro, do primeiro, do segundo, terceiro, mas os compara. Porque o primeiro foi o primeiro em relação ao segundo, terceiro. Esse é um grande juiz. E os grandes juízes normalmente são os grandes criadores da raça. Entendi. Entendeu? Felipe, agora a última pergunta aqui, que muita gente tem dúvida. E quando eu fui adquirir o meu, eu comecei lá, pedigree azul, pedigree rosa. Qual a diferença do pedigree azul pro rosa? O pedigree rosa ambos os pais são selecionados. Quando você fala selecionado... Selecionados quer dizer... Ele passou teste, primeiro pelo laudo oficial radiográfico. Certo. Que é coxo femoral e cotovelo. Certo. Daí tem o carimbo. Daí depois ele passou na prova de brevete, que é o adestramento básico. Uhum. E passou na prova de proteção. Prova de proteção normalmente popularmente conhecida como prova de ataque. Uhum. Com isso, o animal em si, ele é selecionado e ele tem essa súmula aqui que tem nos pedigrees. Que tem no pedigree. Daqui é um pedigree rosa, né? Aqui é mais fácil aqui nessa turma. Pedigree rosa e ambos os pais são... E esse pedigree vale internacionalmente. Sim, porque aqui, ó, o cachorro tem o seu número de registro, o cachorro é microchipado e tem tudo aqui, toda a árvore genealógica dos cachorros tá aqui. Tá. Se você quiser também, você entrando no site do CBPA, Clube Brasileiro do Pastor Alemão, tá lá. Você consegue, lá, eu olhei lá. Você consegue, puxa tudo certinho. Entendeu? Isso daqui é igual eu falo, isso daqui é uma história. Entendeu? E o azul, por que é o azul? O azul é um dos pais são selecionados, ou o macho ou a fêmea. Normalmente é o macho. A fêmea vai ter um permitido de criação,
ou o macho em si, né? Certo. Mas normalmente um dos pais selecionados, porém tem que ter o laudo oficial de radiografia. Radiografia, é esse controle que o... Isso. O pessoal fala... eu sei que o tempo tá curto. O pessoal fala, mas o cachorro ele tem aquela angulação porque ele tem aquele problema de descadenamento. Não, cara. Isso daí, igual eu falo para as pessoas, isso daí é uma lenda. Isso daí chama-se evolução da raça. E uma das raças, se não a maior raça, que tem maior rigidez no controle de displasia, seja coxo femoral, que é atrás, né? Provavelmente conhecida atrás, ou de cotovelo, é a raça pastor alemão. Entendeu? Tanto é que agora está sendo introduzido a lombosacra, mas ainda não é obrigatório o criador fazer, o proprietário. Porém, já está tendo esse adendo, entendeu? Igual eu falo para as pessoas. O clube do pastor alemão é o que mais tem regras rígidas para criação. Com isso daí eu acho muito legal, cara. Não é pegar um João e uma Maria e simplesmente você querer a casa lá. Uma vez eu tava passeando com o meu cachorro, aí um rapaz que tem uma cachorra falou, vamos cruzar. Eu falei assim, porque tem aquele negócio que você falou. Qual é o seu objetivo? Você tá lidando com vidas. Você não tá... Não é questão de vidas de pessoas. Tá falando com a vida dos filhotes. Eu falo assim, tudo bem. Eu vou cruzar por cruzar. Eu pego um filhote para mim, o que aquela pessoa vai fazer com o resto dos filhotes? Para quem que vai? Vai cuidar bem? Não vai? Então eu até falei para minha esposa, eu falei, não vou cruzar, deixa ele do jeito que tá. A não ser que se eu fosse... fazer uma criação, eu vou colocar em exposição. Até como no começo eu tentei ir, mas por falta de tempo. E também você disponibiliza tempo, também é dinheiro. Não é barato. É igual eu falo, em relação a cães de exposição, é igual eu falo. Tem que ter um treinador. É coisa de preparar. Exato. É o alimento certo, na hora certa. É como se fosse um atleta mesmo de alto rendimento. Seja um nadador, um tenista. É um atleta de alto rendimento que eu falo. Agora, já que o Felipe polemizou, vamos polemizar aqui, Felipe. No começo do programa, eu falei assim, o pastor alemão era o mais popular, ou era um dos mais populares, porque ele sumiu um pouco da mídia, né? Mas em números de registro, como que ele está hoje? Nos últimos anos, os números de registro se mantêm estável. Aqui no Brasil, eu tô falando, tá? Está estável, assim. Então, assim, eu não vejo... Aqui, infelizmente, hoje em dia, por exemplo, nas grandes cidades, seja São Paulo, as principais capitais do estado aí do nosso país, está tendo o crescimento vertical, né? De prédios. Prédios, é um grande problema para os cães de grande porte. Então, né? A gente, quer não, tá perdendo um mercado para o cães de porte pequeno ou até próprio dos gatos. Se você for ver, os registros de gato... Até o pessoal prefere mais gato, porque não tem que levar lá para baixo para passear, fazer xixi, cocô. O gato tem... Eu dou uma pesquisada nisso. Eu sou suspeito para falar, entendeu? E agora a polêmica. Ele deu uma sumida e... Qual que é o melhor cão das raças que a gente tá vendo por aí? Principalmente o Malinois, que tá despontando. Antes você olhava nas forças policiais, polícia do exército, você via muito pastor alemão. E agora a gente está vendo muito pastor Malinois e o pastor holandês. Que a gente fala assim, não são raças novas, né? São raças antigas, mas que agora estão aparecendo mais. Como que você vê isso daí? O pastor é melhor, não é melhor? Tá, eu vou te entregar conta polêmica. Não, polêmica é pra você, né? Não, calma aí. Eu vou te entregar conta polêmica. Todas essas raças que você falou, qual é a raça mais equilibrada? Eu vou ter que responder isso daí? É o pastor alemão. Alemão. Assim, as principais polícias de todo mundo tá querendo essas alternativas. Porém, se você olhar, se você ver o padrão da raça, se você pesquisar, estudar, a raça mais equilibrada é a raça pastor alemão. Então pode ter... Tanto é que eu agora estive na Espanha, tudo mais. Eles falaram para mim, o presidente do clube da Espanha falou que hoje em dia agora a polícia da Espanha está procurando mais pastor alemão. Por quê?
Porque tem um melhor controle de nervos, principalmente. Porque Malinois e o pastor holandês, me fala, por exemplo, se o pastor holandês ou o pastor Malinois tem uma entidade mundial especializada só da raça. Não tem. Esquece. É igual eu falo para as pessoas, toda essa raça, você falou, o maior, quer dizer, o maior não, o cão mais equilibrado, ó, guarda aí, o cão mais equilibrado de pastor holandês, Malinois ou pastor alemão, chama-se pastor alemão. Vocês podem pesquisar, vai no Google, pode pesquisar no YouTube, vocês vão ver tudo isso. E pode pesquisar em relação a essas outras raças, pastor holandês e pastor Malinois. Me fala quais são o regulamento dos clubes especializados e tudo mais. Daí, por isso que eu te falei, é uma outra polêmica. É outra polêmica. Bom, pessoal, vamos deixar as polêmicas para o próximo programa, que é muito legal. Eu acho que tá na hora da gente dar uma pimentada, hein, ô Diegão? No negócio aqui. Ou o pessoal vai nos amar ou vai nos odiar. Ô, Felipe, vamos fazer umas considerações finais. Sim. Aí você tem os seus agradecimentos, pessoas importantes na sua vida. Sim, sim. Que te ajudaram, que te ajudam muito. Sim, eu agradeço desde 2001 eu tô nisso. O meu início foi Primeiro tenho que agradecer meus pais, né? Minha mãe e meu pai, principalmente meu pai, que me apresentou essa saudosa raça. Ao seu grande amigo Décio Carraro, que foi lá em 2001. Ao saudoso Rogério de Oliveira do Canil. Vamos colocar as fotos. Ainda, esse daí não estão nas fotos. Não são as fotos ainda. Esses daí não estão nas fotos. O saudoso Rogério de Oliveira do Canil Vale do Paraíba, que foi o meu primeiro pastor alemão, chamado Gales do Vale do Paraíba, em 2001, que meu pai me deu de presente. Ao saudoso sócio do Rogério, que até hoje eu falo com ele, o Jorge Felipe Abud Júnior, que esse tem que voltar a ser criador, é um grande... que sabe muito. Aí depois José Luiz Fernandes, do Canutá da Garoa. O Zé Luiz. Um abraço. Daí depois veio o Luciano Mussolino, o da outra foto, Diego. Vamos lá, vamos falar agora dele. vem da foto, o Luciano Mussolino. Esse é um... Faz tempo aí, eu tava novinho você. Esse daí é 2013. Esse foi o primeiro juiz europeu que me ensinou bastante, me abriu as portas, vamos dizer assim, para ter um conhecimento que eu tenho até hoje, que eu sempre falo, sou um eterno aprendiz da raça. Agradeço o Luciano, que infelizmente nos deixou em 2022. Infelizmente morreu de Covid. Esse daí Covid, eu vou te falar, hein? Esse daí é uma... Eu falo pra você, esse é uma lenda que até desde os meus 19 anos eu conheci, até passei a conviver com ele mais de 15 anos. Legal. Seja ligação, mensagem, ao vivo, sempre. Trocando ideia, conversando. Um dia eu fui até a casa dele, ele gosta muito de cozinhar pros amigos, gostava, né, de cozinhar pros amigos. A gente passou acho que 6, 7 horas só falando de pastor alemão. Pareceu uma hora. É assunto, hein? Então, saudoso Luciano Mussolino. Daí a próxima foto é o titular do Canil Vorruna, grava Sr. Walter Heinscherer. Esse é uma lenda viva. Pra mim, ele é o meu Walter Martin. Vou até falar em inglês pra ele. Thanks so much, Big Boss, for alles. E aqui eu tenho que agradecer bastante a Vicky, que é a Vitória Graham, que agora é Brossos, que casou com o Thorsten Brossos. Essa criadora também? Ela é criadora e ela é expositora. Ela, por exemplo, ela tem na casa dela o Nero, Von Gatas, principais cachorros. Von Gatas. Ela sabe muito de treinamento, sabe de manejo, sabe... A família dela foi criadora, né, na Irlanda. Minha primeira viagem internacional sozinho para a Alemanha, de 2011 para 2012, ela que me abriu as portas, ou falar assim, da Alemanha em si, entendeu? Ela que sempre me ajudou. Eu vou até falar em inglês para ela. Thanks so much, Vicky, for alles. É isso aí. E assim, ela que, junto com todos esses que eu falei, agradeci. E eu tenho agora o último agradecimento do pessoal do Canil von Hausaton, que
É da fêmea que tá em movimento, Diego, por favor. No vídeo? Não. É o que eu mandei por último. Eu te mandei? Eu acho que você não me mandou, não. Eu te mandei a foto aí, eu acho. Não? Que é da Queta von Runegrab. Acho que você não me mandou, não, viu? Não, depois... não, só vou mencioná-los. Que é o... Eles não gostam de sair em fotos e tal. É o famoso o Chico, o Deco, o pessoal do Carnival Rausato, que me deu a oportunidade de se juntar ao time deles. É essa daí. Essa daí. Essa daqui foi a VA3 do ano passado. Queta von Runegrab, que é de propriedade do Carnival Rausato. E se Deus quiser, esse ano os filhos dela vão competir bem na Alemanha. Essa daqui é uma VA3... Entendeu? Não é uma fêmea qualquer. E parabéns pelo grande trabalho que eles estão desenvolvendo. Toda a equipe do Von Rausato. Um agradecimento especial ao Chico, ao Deco. Muito obrigado por tudo. E é isso, pessoal. Fico à disposição. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais. Vamos lá. O Alessandro vai me deixar. Vai estar aqui no rodapé. O Diegão vai colocar para nós aí o Instagram do... E eu agradeço vocês pelo espaço, entendeu? Pela oportunidade. Sempre estou à disposição para ajudá-los. Legal. Então, galera, é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Programa... É assim, eu falo, é um programa especial, mas todo programa é especial, né? Então, eu vou agradecer mais uma vez o Felipe. Agradecer vocês aí mais uma vez, aquela moralzinha pra gente. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe seus comentários, compartilhe. O Diegão tá colocando cortes aí, ó. A gente fazendo o maior sucesso nos nossos cortes, né, Diegão? Tá engajando legal aí com a galerinha. O assunto tá... No Instagram, né? É o @meupetcast, nosso Instagram. Vai estar aqui. A gente vai começar a colocar coisa no TikTok também, Diegão. No TikTok. Então é isso aí, galera. Agora vamos naquela câmera lá, né, Diegão? Dar um abraço aí, agradecer ao pessoal que está assistindo o nosso programa. Obrigado, ó. Se inscreve no canal deles, curta, comenta aí, críticas construtivas sempre, entendeu? Exatamente. Ou aquela positividade que a gente precisa para estar crescendo. Beleza? Um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.